Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronelli e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim responder a tag dos 50%. O nome original da tag é Mid-Year Book Freakout Tag. Ela foi traduzida pelo Vitor Almeida, do canal Geek Freak. Vou deixar o link pro vídeo dele aqui na descrição. O link do vídeo mais recente que ele respondeu, porque ia dar muito trabalho procurar o vídeo que ele traduziu a tag. Então vou deixar aqui o vídeo mais recente que ele respondeu essa tag. Já vou avisar aqui que os livros que vão se repetir nas categorias eu não vou mostrar de novo, porque tem uma pilha grande aqui de livros comigo. Então, os livros que eu já citei, ele já mostrei, eu não vou mostrar de novo, eu só vou citar e daí eu coloco a capinha online dele aqui pra facilitar pra mim, não ter que ficar movendo a pilha de livro. A primeira pergunta é o melhor livro que você leu em 2022. E assim, gente, acho que quem me acompanha já está careca de saber e eu estou panfletando esse livro em todo lugar, então não poderia ser diferente, é Rádio Silêncio. E pra quem não conhece, em Rádio Silêncio a gente acompanha a história da Frances e do Aled, que são dois adolescentes que estudam na mesma escola, frequentam o mesmo metrô ou ônibus, não tô recordando, só que eles não se conversam. Só que a Frances é viciada num podcast chamado University City. Ela faz fanart nesse blog anônimo que ninguém sabe que é ela. Até que um dia o dono desse podcast, que não é spoiler, nos primeiros capítulos a gente já descobre, é o Aled. Só que o Aled não sabe que é ela. Faz essas fanarts. Ele só contrata via direct mesmo, do Twitter. E daí eles começam a conversar e eles desenvolvem uma amizade ali. E a Frances acho que tá mais do que da hora de contar que ela é a menina do blog anônimo que faz as fanarts pra ele. A partir desse momento eles se juntam, começam a se encontrar presencialmente, já que eles moram praticamente um da frente do outro, pra gravar o podcast em conjunto. E o Aled resolve dar um personagem do podcast, né, criar um novo pra Frances. Esse daqui não é um livro de romance, ele é muito mais um livro sobre amizade, sobre se conhecer, sobre esse processo mesmo da adolescência e a transição, né, da escola pra faculdade. Então a gente tem a Frances toda querendo fazer faculdade e sendo aluna exemplar, e o Aled que ele só vai fazer porque os pais dele estão enchendo o saco mesmo, porque na verdade ele não tem interesse nenhum e nem pretensão de fazer faculdade. Basicamente é isso. Mas se vocês quiserem saber mais detalhes desse livro, enfim, eu vou deixar linkado nos cards o vídeo em que eu falo um pouco sobre ele e todos os outros livros da Alice Oseman. Eu não esperava que fosse gostar tanto, até porque eu achava que eu tava um pouco enjoada de Young Adult, mas Rádio Silêncio me surpreendeu muito, de uma maneira muito positiva, e não tinha como deixar ele de fora aqui, porque foi um livro que eu fiquei viciada e eu tô saindo panfletando ele por todas as redes sociais, então Rádio Silêncio de lei, né? Outro livro que foi o melhor livro que eu li também, fora isso também, ele foi uma surpresa, foi O Homem do Castelo Alto. É um clássico, então quando eu fui ler, eu fui com aquela expectativa de vai ser um pouco cansativo, vai ser um pouco enrolado, talvez eu não entenda exatamente o que o autor tá querendo trazer, mas a minha experiência com O Homem do Castelo Alto foi totalmente diferente. Eu li ele muito rápido, em comparação aos outros clássicos, né, que eu já li na minha vida, e a história dele pra mim foi super envolvente. Pra ser sincera, eu não consigo trazer tantos detalhes assim do Homem do Castelo Alto pra vocês, porque eu li, eu acho que na primeira semana de janeiro, então a minha memória já está um pouco falhando, mas O Homem do Castelo Alto foi um livro que me marcou muito, e ele conta a história, né, de como seria se o nazismo tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, né, como seria se então os alemães, os japoneses, eles teriam prioridade, né, eles estariam no topo, né, da nossa pirâmide, enquanto os judeus e negros, e enfim, estariam na base. E essa questão é muito presente no livro, então a gente vê comerciantes e soldados, cada hora a gente vê o ponto de vista de uma parte da sociedade. E essa diferença, assim, esculachada, com a intenção mesmo de provocar, né, o leitor, de mostrar como poderia ter sido. Acho, aliás, também que por ser desse tema, né, que é a Segunda Guerra Mundial, que me ganhou, porque normalmente eu não sou muito do romance, então às vezes os clássicos são mais focados em romance, então eu não curto tanto. Mas O Homem do Castelo Alto não, ele é mais focado nessa história, né? Como seria a nossa sociedade se eles tivessem ganho, então é muito mais focado em fatores históricos, nos mostrar essa sociedade e o seu funcionamento. Segundo, é a melhor continuação que você leu até agora em 2022. E eu confesso que eu não li muitas continuações em 2022. Agora, no momento que tá saindo esse vídeo, ainda não tô lendo o livro 2 de A Guerra dos Tronos. Eu acho que eu não vou terminar de ler tão cedo, porque eu tô lendo bem na paz mesmo, tipo,
sem pressa nenhuma. Mas uma das continuações que eu li esse ano e eu gostei muito foi Anne e a Casa dos Sonhos. Anne with Annie é aquele comfort book que quando eu quero ler algo levinho, que vai ser rápido e que eu vou passar o tempo, eu leio Anne. E esse livro em específico foi uma continuação que eu gostei. Não foi a minha favorita da saga de Anne, mas eu gostei bastante. E aqui eu não vou conseguir lembrar exatamente do que se trata também, porque faz tempo que eu li. E os livros da Anne são um pouco parecidos uns com os outros, mas se eu não estou enganada, esse daqui é o livro onde a Anne e o Gilbert, eles finalmente mudam pra Casa dos Sonhos, né, que a Anne sempre quis. E um dia, andando na praia, a Anne encontra uma menina meio estranha, ela fica se questionando sobre quem ela é, e depois ela vê a menina andando com gansos também, se eu não estou enganada. Enfim, a Anne vai se aproximando dessa menina, que é a Leslie, e quando ela se aproxima, ela descobre que ela tá num relacionamento que ela não queria estar, que ela está infeliz, e a Anne então vai começar a ajudar ela, né, a entender esse relacionamento, a talvez sair desse relacionamento. A Anne vai virar realmente amiga dela. No final a gente tem um plot aí em relação a essa amiga dela e o marido dela, que eu achei muito interessante. Mas é isso, como não li muitas continuações, acho que essa daqui foi a minha melhor. A terceira pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você quer muito ler? E eu tenho alguns, nenhum eu tenho aqui. E assim, eu peguei lançamento como se fosse lançamento aqui no Brasil, não um lançamento internacional. Mas eu queria muito ler o Guia de True Crime do Modus Operandi, né, que é da Carol Moreira e da Mabê Bonafé. Kim Joo-yeon, eu acho que é assim que se fala. E eu vi muita gente falando sobre ele, e ele é bem curtinho. As avaliações no geral estão sendo positivas, então eu estou bem curiosa pra ler. E Romance Real, que, se eu não estou enganada, é da Clara Alves, que é uma autora brasileira. Acho que de todos os lançamentos, assim, se você resumir em 3, seriam esses 3, que são 3 livros bem diferentes, mas resumem mais ou menos o que eu gosto de ler. Livro mais aguardado do segundo semestre, eu tenho alguns também. Eu resolvi trazer 3 também, então eu trouxe Heartstop Yearbook, que vai sair pelo menos lá na gringa. Esse eu não tenho certeza se vai sair aqui esse ano ainda. Eu acho que não vi ninguém falar sobre. Carrie Soto está de volta, que é da Taylor Jenkins Reid, a mesma autora de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six e A Guerra da Popola. Esse é o que eu tô mais ansiosa dos 3, porque eu vejo muita gente falando bem. Cada vez mais o povo tá lendo e tá elogiando, então eu quero muito ler A Guerra da Popola. Eu não sei se já saiu ou se está pra sair, mas é agora no segundo semestre. O livro que mais te decepcionou esse ano e N de English Side tinha que estar aqui. É meio contraditório, né? A melhor continuação que eu li está ali como N, e a que mais me decepcionou também está aqui com N. Mas N de English Side, pra mim, foi um livro que ele não mostrou muito. Nesse livro, a autora tenta nos trazer mais sobre os filhos da N, né? Mostrar um pouco da vivência de cada um, da rotina de cada um, das histórias, enfim. Só que ela não dá muita personalidade pros filhos dela. Então você lê a história de um filho, daí você vai pro do outro e parece que é praticamente a mesma personalidade, daí depois aparece outro e continua sendo a mesma personalidade no meu ponto de vista, né? Eu acho que assim, ficou muito repetitivo. As histórias pareciam sempre iguais, só mudavam de que aconteceu, sabe? Mas o ensinamento, a personalidade, era tudo o mesmo. Então eu fiquei bem decepcionada, porque esse livro da Anne eu queria abandonar. Eu não tava mais aguentando, li arrastado. Enfim, eu gostava muito. Esse daqui, pra mim, da saga inteira de Anne, foi o que eu menos gostei. Outro livro também que me decepcionou foi Algum Dia, né? É a continuação do Todo Dia de David Levitan, e é uma trilogia, né? O primeiro livro eu gostei muito, o segundo eu achei mais do mesmo, e o terceiro, gente, vamos fingir que ele nunca existiu. Que decepção que é esse livro. Não tem como eu falar muito sobre o que ele se trata, porque senão eu vou dar vários spoilers, mas basicamente o Wei se afasta um pouco da Ryan e começa a tentar se entender a si mesmo. Em paralelo, uma outra pessoa, né, que tem esse mesmo dom que ele, né, de cada dia acordar num corpo, entra em contato com ele, só que com más intenções. E daí a gente vai acompanhar, né, a jornada dele com a Ryan. Contrapartida, é a história desse outro personagem que tá usando esse poder pra coisas ruins. Então, pra gastar todo o dinheiro da pessoa, pra sair viajar, pra fazer o que quiser, porque ele tem um dia pra fazer o que ele quer, então ele vai fazer o que ele quer. Além disso, ele ainda fala pro Wei que tem sim como ele ficar mais de um dia no corpo de uma pessoa. É basicamente você dominar a mente dela. Falando assim, parece até interessante, né? Mas, gente, é um total surto esse livro. Eu vou fingir que só existe o primeiro, que é o Todo Dia, porque os outros dois pra mim não colaram, em específico Algum Dia. Gente,
total surto. Eu não curti, não. Se eu não me engano, tem mais algum vídeo aqui no canal falando mais especificamente dele, que foi quando eu terminei de ler. Não lembro se foi um vlog ou se foi um Últimos Lidos, mas vocês podem ver mais detalhes. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu estou falando. E lá eu terminei de ler e já fiz o vídeo, então eu posso dar com mais clareza os motivos que eu não gostei, enfim. E o último livro que me decepcionou esse ano, eu literalmente acabei de ler ele, eu acho que eu li ele semana passada, alguma coisa assim, que é Clown in a Cornfield. Assim, eu vi o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, falando que não tinha gostado desse livro. E daí o que eu fui fazer? Fui ler. Na verdade, eu fui ouvir o audiobook no Scribd. O link pra vocês assinarem o Scribd tá sempre aqui na descrição. Pra vocês assinarem pelo meu link, vocês ganham 2 meses grátis e eu 1. Eu estava lá, né, vagando no Scribd e eu vi esse livro e eu falei assim, bom, eu ouvi o Paulo Hatz falar sobre ele. Só que eu não lembrava que o Paulo Hatz tinha falado negativamente. Então eu fui ouvir. E, gente, não rolou. Realmente, assim, não rolou. Acho que 50% do livro não acontece nada demais. Só fica, tipo, aparecendo uns palhaços aqui ou ali. O título, né, é um palhaço no milharal. E o fato, realmente, de terror ou suspense, enfim, tá bem no finalzinho e... sinceramente, não me comoveu muito. Os momentos mais, assim, de tensão que eu fiquei foi quando os personagens estavam escondidos ou coisa assim. Mas não era, tipo, medo do palhaço e do personagem que eles tentaram passar através do palhaço, mas sim só da situação mesmo, de saber o que ia acontecer com eles. Então, eu acho que não colou muito essa ideia pra mim. Mas, basicamente, a história, a gente tem a nossa protagonista, que se mudou no interior com o seu pai após a morte da sua mãe. E ela começa a frequentar o colégio e ela faz amizade com um grupo que é tipo youtubers. Não entendi muito bem o que eles são, mas eles gravam vídeos e divulgam por aí, então... vou taxá-los como youtubers, criaram assim um mito de um palhaço nessa cidade que é praticamente milionário, é bem interiorzão mesmo. Um dia esses adolescentes e todos os adolescentes da escola vão pra uma festa, e nessa festa tem várias pessoas vestidas desse palhaço, que ele de fato se tornou um símbolo da cidade. Só que ninguém tava esperando, é que esses palhaços iam começar um massacre ali, e é basicamente isso. Mas, como eu disse, a história não me cativou, eu não estava muito envolvida com os personagens, eu não me importava muito com eles, e o único momento mesmo de tensão que eu senti foi quando os personagens estavam tentando fugir do palhaço, mas não por causa da figura palhaço, mas apenas pela situação que eles estavam passando ali. Não é aquela atmosfera que a gente tem, por exemplo, no livro do King, que você se sente ali. Não, eu não estava me sentindo ali, eu só estava torcendo pra eles sobreviverem, porque eu queria saber o que ia acontecer com o palhaço, se ele fosse pego. Foi só por isso mesmo, porque os personagens mesmo, eu nem lembro o nome de ninguém, porque eu realmente não me conectei com eles. Um dos livros mais decepcionantes, se não ou mais, desse ano, Clown in a Cornfield. O livro que mais me surpreendeu esse ano, e aqui eu tenho 2. Primeiro é Forward, eu já tenho um blog de leitura só desse livro, eu vou deixar linkado aqui nos cards, e é um livro de contos, só que não é um livro de contos comum. Esse livro de contos, a gente só tem autores que já são renomados, então Blake Crouch, a N.K. Jemisin, enfim, tem vários autores que a gente já conhece pelas suas outras obras. E nesse livro a gente vai ter contos relacionados, né, à ficção científica, à tecnologia, à inteligência artificial. Se você gosta muito daquela série Love, Death and Robots ou Black Mirror, acho que tem um potencial muito grande para você gostar desse livro, porque os contos me passaram um pouco aquela vibe, sabe? De a tecnologia contra o ser humano, a tecnologia ajudando o ser humano, a tecnologia do desenvolvimento da natureza, enfim, um livro bem interessante. E quando eu vi que era um livro de conto, eu tava com o pé atrás, porque normalmente eu não gosto de livro de contos, gosto de histórias mais longas e geralmente contos são bem curtinhos, mas esse livro de contos, assim, vai ficar no meu coração. Eu gostei muito dele, eu fiz até algumas marcações. Com certeza esse livro me surpreendeu muito esse ano, porque eu peguei ele sem expectativas e eu realmente gostei muito. Outro livro que me surpreendeu esse ano foi Carrie, a Estranha. Porque assim, todo mundo fala que esse é o pior livro do King, enfim. E eu peguei ele pra ler sem expectativa nenhuma. Achei que eu não ia gostar, porque já que não é o melhor, pensei que, não sei, talvez eu não fosse me conectar com a história, não ia gostar da protagonista. E assim, eu não tinha muito conhecimento da Carrie, porque geralmente quando tem uma adaptação ou alguma coisa assim de algum livro e eu não li o livro, eu simplesmente finjo que aquilo não existe. Nunca tinha visto o filme nem nada, então eu realmente não conhecia muito sobre a Carrie. Só
só aquela cena épica mesmo do sangue caindo nela. E quando eu fui ler esse livro, eu me surpreendi muito, porque eu não tava dando nada pra ele, né? Pensei, o pior livro do King, nossa. Só que, ainda que seja o pior livro do King, né, pra muitas pessoas, eu gostei muito dele. Eu li ele muito rápido, acho que eu li em um dia, eu acho que ele tem 200 páginas. Tem 198. Eu me conectei muito com a Carrie, eu consegui me importar com elas, eu sentia raiva quando ela sentia raiva, ficava triste quando ela tava triste. E eu acho que o King, como eu sempre digo, ele expressa muito bem as emoções dos personagens. Então, mesmo que esse daqui tenha sido o primeiro livro dele, não seja tão prestigiado quanto os outros, dizem que a escrita dele evolui muito pros outros. Esse aqui, com certeza, foi um livro que me surpreendeu, porque eu não estava esperando tanto dele. E eu não tava esperando gostar tanto, nem ler tão rápido. Então, com certeza, Carrie é estranha. E acho difícil vocês não conheçam, mas pra quem não conhece a história de Carrie é estranha. Uma menina que ela descobre que ela tem superpoderes, acho que é telecinese o nome. Então ela consegue mover coisas, apagar a luz, enfim, essas coisas. E ela é vítima de bullying na escola. E a mãe dela, além disso, é extremamente religiosa. Então ela vê isso como algo do demônio. Então a Carrie, sendo oprimida de todos esses lados, ela se vê numa situação em que ela é chamada pra ir no baile com um menino popular e ela vai meio com um pé atrás. Só que quando chega no baile, tem toda uma reviravolta e, enfim, não posso falar mais do que isso porque o livro é super curtinho e daí eu vou dar spoiler, mas acredito que todo mundo conheça sobre o que se trata Carrie é Estranha. E esse livro aqui também eu acho que eu li num vlog, então também vou deixar linkado aqui. O meu autor favorito desse 2022 são dois. Primeiro é a Alice Oseman, não preciso nem falar nada. Alice eu já conhecia por causa de Heartstopper, acho que foi ano passado ou retrasado, mas os livros dela eu conheci esse ano e eu fiquei viciada e eu estou lendo tudo que essa mulher escrever, então com certeza Alice Oseman tinha que estar nessa lista. E outro autor que eu gostei muito do estilo de escrita e dos personagens que ele cria foi o Vitor Martins, é um autor nacional, e eu conheci ele esse ano através de 15 dias e eu gostei muito, e eu já estou planejando ler os outros livros dele, porque eu realmente gostei muito da escrita dele e a maneira como ele narra a história com um tom meio, um pouco de humor e um pouco de seriedade, trazendo temas importantes. Então, Vitor Martins também está aqui. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Não tenho tantas quedinhas por personagens mais hoje em dia, que nem quando eu tinha, sei lá, 13, 15 anos. Mas um livro que teve um personagem que eu gostei, tipo, muito, e que foi o mais próximo do que a gente poderia dizer crush literário, foi o Jackson, de Sem Amor, e o Henry, de Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid. Então, acho que esses dois personagens. Seu personagem favorito mais recente, e pra esse temos o Felipe, do livro 15 Dias, do Vitor Martins, que eu gostei muito do Felipe, achei ele fofo, eu me diverti muito com o jeito dele e com a história dele. E se o Felipe pudesse sair do livro, com certeza eu e o Felipe seríamos bons amigos. Então, com certeza o Felipe foi o meu personagem favorito desse ano. E assim, geralmente pra mim gostar muito de um personagem é bem difícil, tanto que eu só consegui pensar nele. Mas com certeza o Felipe de 15 dias. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre, e aqui eu tenho dois. Primeiro foi uma releitura, só que assim, por ser uma releitura de um livro super antigo e que eu achei que hoje em dia não faria tanto sentido pra mim, ele me surpreendeu, que foi A Culpa das Estrelas. Eu reli A Culpa das Estrelas. Estou com um projetinho só meu mesmo, sem ninguém mais envolvido, de reler todos os livros do John Green. E de todos os livros do John Green que eu reli, aliás, eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso assim que eu terminar todos eles, mas enfim, de todos os livros que eu reli, esse daqui foi o que mais me marcou e o que mais me tocou, me fez chorar, né, nesse primeiro semestre. E o outro livro também que me fez chorar foi Rádio Silêncio. Como eu disse, eu me conectei muito com a história do Aled, da Frances e de toda aquela narrativa. E tem muito questionamento sobre quem você é no mundo, o que você quer pra vida, sobre ser bem-sucedido. Enfim, tem vários questionamentos sobre a vida. E eu acho que eu estou meio num momento, assim, de questionar as minhas escolhas. Quando eu menos pude esperar, eu estava chorando com esse livro. E fazia muito tempo que eu não chorava com um livro, então me surpreendi mais uma vez com Rádio Silêncio. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre, e aqui eu tenho 3. I Was Born For This, como eu disse já, do livro da Alice Oseman, que eu vou deixar linkado aqui. Foi um livro que me trouxe muita nostalgia da época que eu era Directioner, fã do One Direction.
e fazia tudo por eles. Então, me trouxe muitas sensações gostosas e lembranças daquele momento. Então, com certeza, foi um livro que me fez muito feliz nesse primeiro semestre. Além dele, tem o Forward, que também, né, me surpreendeu de uma maneira muito positiva. E com certeza me fez feliz com a maioria dos contos. E além desses dois, vou fazer uma menção honrosa a um conto, porque não é um livro, mas a esse conto, que é o Baú do Zumbi Gelado, que se eu não me engano tem aqui no Unlimited, pra quem se interessar. Melhor adaptação cinematográfica de 2022. E assim, gente, eu não assisto muita adaptação cinematográfica, porque, no geral, eu não leio muitos livros de adaptação. É bem difícil. Então não tem como fugir, né? Heartstopper. E eu não vou tirar aqui da minha estante, porque Heartstopper fica um empilhado em cima do outro. Eu ia pegar o primeiro, eu teria que tirar todos os outros. Então eu vou colocar a fotinha aqui em algum lugar do vídeo. Mas Heartstopper, todo mundo tá falando sobre eles, né? E realmente foi uma adaptação muito fiel ao quadrinho, então eu gostei bastante. Acho que foi uma das únicas adaptações que eu assisti esse ano, não tenho certeza. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, em vídeo ou escrita? E em vídeo eu acho que eu não fiz nenhuma resenha de fato. Tenho bastante vlog de leitura, né, onde eu leio um livro do começo ao fim em vídeo, mas eu acho que resenha de fato não tenho nenhum. Então eu peguei uma escrita, que eu também faço resenha escrita no Instagram. Já vou lembrar vocês aqui, né, que o link tá sempre na descrição. O conteúdo do Instagram é um pouco diferente do conteúdo de vídeo. Lá eu também faço Reels. 5 motivos para ler, quotes, além das resenhas. Nas resenhas, normalmente eu coloco algum detalhe que eu esqueci de falar em vídeo, ou alguma coisa que eu notei depois, quando eu assisti o vídeo que eu esqueci de falar. Então, no geral, os meus vídeos e as resenhas elas se complementam no entendimento de um livro. Eu recomendo muito vocês também seguir lá. Então, junto com o link do Instagram aqui na descrição, eu também vou deixar o link para essa resenha específica, que foi a minha favorita do primeiro semestre de 2022. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano, e com certeza Heartstopper, mas vou deixar aqui em algum lugar a capa dele. E eu tenho a edição em capa dura, então simplesmente apaixonada, eu acho linda demais essa edição. E além desse, o BTK, meu pai. Muita gente pode discordar comigo, mas eu super gosto dessas capas da Crime Scene, da Dark Side. Elas são mais simples, né? Mas eu particularmente gosto. E por último, quais livros eu ainda quero ler esse ano? E fora os livros que já estão na minha meta de leitura, que eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem os livros da minha meta. Também quero ler BTK, meu pai, que é um livro que se trata do outro lado da história, né? Eu já li o livro do BTK, que é do Dennis Rader, que uma jornalista, se eu não estou enganada, escreveu sobre toda a caça a ele, né? Questões pessoais dele, enfim, é mais como se fosse um livro mesmo de true crime, né? Em que a gente acompanha a vida desde antes até ele se tornar um serial killer, todo o desenvolvimento psicológico também, enfim. Aqui não, aqui é um livro, né? O livro é narrado do ponto de vista da filha do Dennis Rader. Fora as vítimas, né, que sofreram com o Dennis, a gente também tem a família dele, que sofreu não apenas com o fato de estar perdendo um pai, né, que ele foi sentenciado à pena de morte ou prisão perpétua, não sei, mas eu sei que ele está vivo até hoje. Mas também de perceber que, assim, o pai dela era uma pessoa totalmente diferente do que ela pensava e que machucou muitas outras famílias. Então aqui a gente vai ver esse outro lado, né, da história, um lado de ser a filha de um serial killer, as suas consequências, os buracos que deixou mesmo na vida dela. Então eu tô muito empolgada pra ler, pra conhecer um pouco mais sobre esse lado, que normalmente eu não tenho tanto contato com esse lado, né? Geralmente eu vejo mais os livros de uma perspectiva assim mais jornalística, vamos dizer, que é o que mais acontece na narrativa de true crime. Então tô bem empolgada pra ler. E outro livro também que eu quero muito ler é esse daqui de Intrínsecos, a história de Sugar Bane, acho que é assim que se pronuncia. E esse daqui, além de ser um calhamaço, que já me deixa um pouco com o pé atrás, porque eu já tenho muito calhamaço na minha lista, eu vi várias resenhas, umas positivas e outras nem tanto. Então, além do medo de ser um calhamaço e eu já ter muito calhamaço na minha lista, ainda tem a questão, né, de talvez eu não gostar tanto assim. Então, estou um pouco com o pé atrás, mas é um livro que eu quero muito ler esse ano. E se der tempo, né, por ser um calhamaço eu não sei se vai dar, eu quero muito ler. E fora esses que eu já citei e os da lista de leitura, eu também quero ler muito Torturado. Em breve eu vou ter aqui a versão física, que eu finalmente consegui. Torturado tá sendo muito bem falado por
todo mundo que eu vejo. Acho que o único que eu vi que não gostou tanto assim foi o Geek Freak, né, o Vitor Almeida, mas no geral eu estou vendo falar muito bem. Enfim, foram essas as perguntas da tag. Já deixa aqui no comentário qual foi o melhor e o pior livro desse primeiro semestre pra vocês. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que estamos com quase 200 inscritos, então se inscreva porque é muito importante pra mim e pro YouTube continuar nos recomendando como um canal relevante. E nos vemos no próximo vídeo.